Bom dia, queridos alunos do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Todo mundo em casa, cumprindo a quarentena. Nós estamos aqui para a nossa primeira videoaula. E essa foi uma inovação da nossa escola, porque nesse momento se faz necessário, né? Porque não podemos ter aula presencial e para que a gente não fique atrasado na nossa matéria. Então é importante que vocês deem bastante atenção à nossa aula, ok? Para isso, eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês e o caderno, para que a gente fosse acompanhando tudo que eu vou falando, ok? Vocês também podem fazer algum registro e se vocês tiverem algumas dúvidas, depois vocês podem estar colocando no nosso canal de contato. Então vamos lá. Nós vamos começar no capítulo 1, que fala sobre a Era da Modernidade. Nele falamos sobre as grandes navegações. Nessa aula, nós vimos muitas coisas sobre a navegação. Agora, nós vamos parar e pensar sobre isso. O que significou as chamadas grandes navegações? Foram as explorações marítimas feitas pelos europeus durante o século XV e XVI. Quais as finalidades das grandes navegações? Era necessário encontrar uma nova rota marítima para buscar as riquezas vindas do Oriente, lá das Índias. E por que era necessário? Porque o único mar navegável até o século XV, o mar Mediterrâneo, foi tomado pelos turcos, os árabes, que eram inimigos dos povos cristãos. Então, a busca de um novo caminho marítimo se fazia necessário. E qual foi o país pioneiro nas grandes navegações? Isso, Portugal. Portugal foi o pioneiro, saiu na frente. Vários países europeus queriam sair para fazer as grandes navegações. Quais teriam sido os motivos de Portugal sair na frente? Bem, nós vimos alguns desses motivos e eles estão aí no seu caderno escrito. Então você pode acompanhar se está tudo aí mesmo. A sua excelente localização geográfica contava com o apoio do rei e da burguesia. Portugal tinha a escola de Sagres, que era a escola que ensinava a arte de navegar. Num período em que se havia muito medo de sair ao mar, não se sabia ainda que a terra era redonda, tinha-se medo dos monstros marinhos. A escola de Sagres dava cada vez mais coragem para os navegadores. E também a ausência de guerras. Portugal já tinha expulsado os árabes da Península Ibérica e, com isso, tinha condições de partir para as grandes navegações. Como Portugal desejava chegar às Índias? Portugal tinha que traçar o plano. Quando temos que fazer uma viagem, um passeio, precisamos pensar como vamos. Vamos de ônibus, vamos de trem, vamos de carro, vamos de avião, vamos por que caminho? E assim aconteceu. Portugal pensou, estudou, olhou os mapas e decidiu que chegaria às Índias contornando o continente africano. Agora vamos pensar uma coisa. Na nossa aula, de aula mesmo, nós trabalhamos com um mapa. Vocês trouxeram um planisfério, nós trabalhamos com mapa mudo, traçamos rotas, vimos aonde está Portugal, aonde estavam as Índias, e assim fomos traçando. Então vocês agora vão pegar esse mapa e vão acompanhar os fatos que eu vou contando para vocês. Portugal queria chegar às Índias contornando o continente africano. A sua primeira viagem foi até Ceuta, que ocorreu em 1415. Mais tarde, em 1488, um navegador chamado Bartolomeu Dias chegou lá na
ponta da África, no Cabo, e chamou de Cabo das Tormentas. Só que tormentas trazia a ideia de medo. Quando voltou para Portugal e contou para o rei de Portugal, o rei pensou: vou batizar de outro nome, porque tormentas sempre vai dar medo aos navegadores. Foi então que essa região foi batizada de Cabo da Boa Esperança. Mais tarde, em 1498, Vasco da Gama finalmente conseguiu o grande sonho de Portugal. Chegou às Índias. Chegando lá, ficou maravilhado com o preço das especiarias, dos artigos de luxo, abasteceu seus navios e voltou para Portugal. Essa viagem foi muito importante. Mais tarde, em 1500, outra viagem de destaque de Portugal foi a viagem de Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal com a intenção de ir às Índias buscar mais produtos. Mas em 1500 já se tinha feito o Tratado de Tordesilhas, que nós vamos explicar daqui a pouquinho. E com isso, o rei de Portugal disse para Cabral, antes de chegar às Índias, tomar posse de suas terras na América. Assim Cabral o fez, desviou a rota, foi até as terras da América e tomou posse dessas terras, que depois passariam a se chamar Brasil. Bem, mas e a Espanha? A Espanha ficou para trás? A princípio, sim. Mas, em 1492, a Espanha já tinha conseguido expulsar os árabes de seu território, da Península Ibérica, e aí resolveu dar um pontapé nas grandes navegações. Foi então que um navegador chamado Cristóvão Colombo se ofereceu para fazer essa grande viagem para a Espanha. Ninguém ainda tinha chegado às Índias, 1492. Então, Cristóvão Colombo, que não era espanhol, era genovês, portanto italiano, resolveu se oferecer para o rei da Espanha e a rainha da Espanha. Eles deram a ele 3 caravelas, Santa Maria Pequenina, e ele saiu para fazer essa navegação. Assim como Portugal precisava de um plano, uma rota. Colombo decidiu que chegaria às Índias viajando do Ocidente para o Oriente e daria a volta ao mundo. Mas isso não aconteceu na verdade. Uma viagem que ele imaginava que seria muito longa, muito longa. Só que conforme viajava, de repente, terra à vista, e Colombo pensou que estava nas Índias. Vibrou, torceu, chamou os habitantes de índios, voltou para Portugal, deu a notícia, todos comemoraram. Só que cadê as especiarias? Cadê os artigos de luxo? Mais tarde, um navegador chamado Américo Vespúcio comprovou o grande erro de Colombo. Colombo não havia chegado às Índias, havia sim chegado a um novo continente, que na verdade foi batizado de América em homenagem a Américo Vespúcio, que comprovou o erro de Colombo. Bom, mas agora, quem vai ficar com a América? A Espanha, que chegou lá primeiro, se sentia a grande dona da América. Mas Portugal, que foi o pioneiro das grandes navegações, também se achava no direito de ter a América. Para solucionar esse problema, os dois países pararam, pensaram: guerra ou um acordo? E resolveram fazer um acordo. Resolveram dividir as terras da América. Foi então que essas terras foram divididas. Primeiro se tentou um traçado que foi chamado de bula intercoétera. Portugal não aceitou porque ficaria praticamente sem terra. Aí mais tarde, em 1494, foi assinado o Tratado de Tordesilhas e as terras da América
foram divididas entre Portugal e Espanha. Mas foi somente em 1519 que a Espanha conseguiu o seu grande feito. Conseguiu fazer aquilo que Colombo tanto sonhava: dar a volta ao mundo. Um navegador chamado Fernão de Magalhães iniciou a viagem de circunnavegação. Viagem longa, difícil, com muitos perigos. Fernão de Magalhães não conseguiu concluir essa viagem, que foi concluída com a habilidade de Sebastião Elcano, que conseguiu furar um cerco de índios canibais e conseguiu voltar para a Espanha, firmando assim o grande feito da viagem de circunnavegação. Você tem o mapa, você tem as rotas, então vamos estar atentos a isso. E lembre-se, as grandes navegações só foram possíveis por causa do desenvolvimento dos meios de transportes marítimos e de diversos instrumentos utilizados para as navegações. No seu livro, você tem aí os desenhos, você tem mostrando todos esses instrumentos. Você tem falando sobre a bússola, astrolábios, mapas, sextantes. Então aproveite para ler um pouquinho sobre isso, ok? As grandes navegações mudou o curso da história no século XV. Muitas descobertas foram feitas com as viagens marítimas. Em breve falaremos sobre isso. Agora você deverá ler esse capítulo das grandes navegações, fazer todos os exercícios referentes a ele, ok? Beijos, fiquem atentos, tomem bastante cuidado, fiquem em casa. Até a próxima!